Dossiê completo de Laços de Família, tudo que você ouviu, tretas, cenas proibidas, barracos, cortes e segredos que ficaram trancados por 20 anos. Então pega o seu chá, porque hoje o babado é nível Globo tentando apagar da história. Capítulo 1, a novela que quase morreu antes de nascer. Manuel Carlos queria um ano de descanso. A Globo, você vai voltar agora. Foram dias de pressão nos bastidores até ele aceitar, sem ter nem metade da história pronta, tá? Ele começou a novela literalmente escrevendo episódio por episódio, mudando tramas conforme a repercussão. Sim, gente, várias coisas foram inventadas no meio do caminho, como era antigamente, né? Capítulo 2, a mini-guerra do Neblon. Se hoje o Leblon é território maneco, na época era puro caos, tá? Moradores pediam para não aparecer, gente gritava da janela, vai gravar em outro bairro. Um carro avançou durante uma cena romântica e estragou tudo. A Globo teve que pagar multa porque usaram a fachada de um prédio sem autorização, tá? Direção interna dizia, o Leblon era nosso personagem, mas também nosso maior inimigo. Capítulo 3, o clima, Vera Fischer versus Gianecchini. Gente, esse é o babado que todo mundo comenta nas redes internas, tá? O clima entre os dois era forte, intenso e todo mundo percebia. Vera elogiava Gianecchini o tempo todo e ele ficava vermelho, travado, sorrindo torto. Maquiadores juram que a energia era quase palpável. Teve gente do elenco que chegou a comentar que o clima estava indo além do texto. Até hoje ninguém sabe a verdade, apenas que eles não se desgrudavam do set. Capítulo 4. O teste horroroso que virou sucesso. Reinaldo Gianecchini era novato e o teste dele foi um desastre. Errou o texto, travou, esqueceu marcação de cena, ficou olhando para a câmera. Diretores cogitaram cortar ele no ato, mas Manuel Carlos assistiu e cravou a frase que entrou para a história da Globo. Ele não precisa atuar, basta ser o Edu. E assim o galã nasceu. Capítulo 5. A cena do raspa-cabelo e os bastidores reais. O país chorou, mas nos bastidores, Carolina Dickmann proibiu a equipe de repetir a cena. Não houve segundo take e metade da equipe caiu no choro. Até o operador deu choro, todo mundo chorou, gente. Teve que ser substituído porque tremeu a mão, tá? O rapaz do microfone. Quando a cena acabou, o estúdio ficou em silêncio por quase 10 minutos. Capítulo 6. A batalha pelo papel de Capitu. Essa quase ninguém conta, tá? A Giovanna Antonelli não era a escolha principal e a Globo cogitou outras atrizes mais adultas. Mas Giovanna fez o teste, chorou sem aviso e hipnotizou toda a direção. E o melhor, o produtor ainda disse, ela entregou, garota. Saiu, deu certo, vai ser Capitu. Capítulo 7, a treta dos figurinos da Capitu. E aqui entra o que faltava no seu dossiê, tá, gente? Os figurinos sensuais da Capitu geraram conflito pesado. Giovanna quis participar das escolhas, os figurinistas disseram, o figurino é meu, não é seu. Houve discussão forte nos bastidores. Um figurino foi rejeitado por ser considerado apelo demais para a Globo dos anos 2000. Resultado, Manuel Carlos, como sempre, interviu e garantiu que Capitu teria visual equilibrado entre sensual e elegante. Capítulo 8. A cena proibida que a Globo cortou. Nunca foi ao ar, tá, gente? Estava prevista uma cena mostrando Capitu sendo agredida pelo ex-noivo. Seria forte, violenta e emocional, gente. Mas se fosse hoje, seria ótimo, né, gente? Porque a Globo barrou dizendo que ficaria pesado demais pro horário. Mas é o que acontece no mundo real. Muito feminicídio. A cena foi gravada, montada e arquivada. Capítulo 9. A equipe de beleza tinha ordem máxima, pele perfeita, bronze impecável, cabelo alinhado, zero olheiras. Elenco feminino vivia exausto, tá, gente? Uma atriz chegou a ter crise por causa da pressão estética. E lá naquela época a gente sabe como era, né? O objetivo da Globo era manter a novela esteticamente impecável. Capítulo 10. O bebê polêmico de Helena. Gente, Helena engravida para salvar a filha na novela, mas sabia que por trás disso rolou um barraco interno? A Globo, vamos fazer um menino. Manuel Carlos, será a menina. Foram 3 reuniões tensas. Resultado, o autor venceu como sempre, gente. Capítulo 11, o processo que a Globo finge que não existe. Agora o babado inédito, tá? O morador processou a Globo porque a sua janela aparecia desfocada numa cena. Ele alegou violação de privacidade. A Globo resolveu tudo em acordo, mas faz de tudo, tá? Pra ninguém lembrar dessa história.
Capítulo 12. As crises de Débora Seco, a personagem Iris. Débora era uma muito jovem, sofria com a pressão, chorava no camarim, tinha medo de errar texto, pensava que ia ser demitida, travava em monólogos longos. Vera Fischer e Tony Ramos, gente, foram uns anjos da guarda dela no começo, tá? Capítulo 13. A abertura que foi risca e refaz. A música, gente, não era para ser Love by Grace. Primeiro queriam um nacional, depois no instrumental, e só no fim, quase na estreia, mudaram tudo. A história conta. O diretor ouviu a música no carro e disse: a abertura é essa e ponto. Capítulo 14. A cena real do copo quebrado. Gente, na discussão entre Helene e Edu, a xícara quebrada não estava no roteiro. Vera Fischer se empolgou na cena e quebrou de verdade. A direção decidiu manter. A expressão de susto do Gianecchini foi 100% real. Capítulo 15. O final que quase foi outro. Gente, pouca gente sabe disso, tá? A Globo cogitou fazer um final onde Helena não terminava com Miguel. A ideia inicial era deixá-la sozinha, livre e independente. Mas os grupos de discussão pediram um final romântico. A emissora alterou o rumo nos últimos capítulos. Se fosse hoje, gente, ela ia terminar solteira. Gente, esse foi o dossiê completo, sem corte, sem medo, sem censura. E se você nunca viu alguém contar laços de família assim, é porque só o Vitor teve mais entrega, o que ninguém tem coragem de falar. Você quer o próximo dossiê? Então comenta aí. Quero a próxima novela ou programa. Até a próxima. Beijinho, beijinho. E tchau, tchau. Gostou deste vídeo? Entre no nosso canal e aproveite todas as melhores fofocas do mundo da TV e as melhores reações de reality shows na TV. Aqui na Vitor TV+. Inscreva-se, ative o sino e deixe o like.